Olá, gente. Estamos aqui, mais um podcast aqui, Hospitality Brasil. Muito obrigado a você que está nos acompanhando, nosso canal. Nós estamos aqui buscando sempre trazer hospitalidade em primeiro lugar. E hoje estamos aqui com as pessoas que fazem parte da Hospitality Brasil, né, que tem história da hospitalidade. E eu estou muito feliz de estar com eles aqui, trazendo esse conteúdo que a cada podcast vai valorizar muito o trabalho na hotelaria, no turismo, nos negócios, nas cidades e principalmente no nosso Brasil. Neemias, Nathanael, muito obrigado por estar aqui junto, né? Gostaria de estar aqui ouvindo a experiência de cada um de vocês aí. Sejam bem-vindos. Obrigado, Chico. Bom, acho que não é você falar que está nos recebendo. Nós estamos nos recebendo um ao outro aqui. Acho que essa união que nós temos aqui é realmente para poder dar um passo a mais no mercado e mostrar um pouco mais do que a hospitalidade em todo sentido. Sabe, um ângulo que talvez nenhum outro veículo tenha mostrado, ou que falta, que a gente tem nos nossos longos anos aí. Poucos anos, né, pouquinho. Algumas décadas. Não é melhor não falar não, né? Que os cabelos brancos já estão entregando. Eu pintei o meu. Oh, não. Então o Nathanael, que é novo na área, pelo menos, né, aqui com a gente na área de hospitalidade. Sou mais novo da turma. Né, garoto. Conversando aqui, mas eu tenho certeza que ele tem muito a agregar, né? E vai aprender muito também, assim como vai nos ensinar bastante. Com certeza. Nathanael, por favor. Né? Uma honra estar nesse time, né, uma equipe. Nossa, e é sempre um desafio. Como você já sabe que me conhece, sou gentólogo. Né? Acho que tem muito coisólogo, muita gente que é coisóloga por aí. Mas eu gosto de ser gentólogo, olhar para a gente. E esse é um aspecto fundamental que às vezes se perde um pouco, né, no afã de desenvolver coisas, negócios e tecnologia, e o ser humano acaba ficando meio em segundo, terceiro plano. Mas é importante a gente entender isso, que tudo que se movimenta a partir de pessoas. Mesmo os recursos que são investidos em qualquer negócio, eles vêm de uma decisão pessoal ou de uma equipe, né, de um executivo. Então, olhar para isso é muito importante. E a hospitalidade é um tema que precisa ser trazido à mesa para falar mais profundamente, porque tem muitas coisas importantes que agregam neste tema. E nós ficamos hoje muito presos só a resultados sem olhar esse aspecto. O valor humano, né? O valor humano. Então, entendo que fomentar esse assunto é absolutamente necessário para este tempo, porque ele agrega muito mais do que as pessoas imaginem. Bacana. Né? Não, e sem dúvida, acho que tanto o Francisco, que viveu por dentro, né, da hotelaria, tantos anos, restaurantes, né? Restaurantes, Eventos, de onde feiras. vem o básico. Acho que é de lá que tem toda a questão da hospitalidade, onde o receber, o cumprimentar uma pessoa, que às vezes nós estamos esquecendo. A tecnologia que trouxe tanta facilidade para nós, e eu sou a favor da tecnologia, não pensem ao contrário, por favor. Ao contrário, gosto muito, apesar de não ser da geração de tecnologia, mas gosto muito, vou atrás, busco conhecimento sobre isso. A tecnologia, o pessoal está deixando a tecnologia substituir o ser humano nessa parte tão sensível. Né? Que é o receber, que é o cumprimentar, que é o olhar no olho, que é difícil para muita gente ver isso. Basta ver essa geração, quantos problemas de psicológicos até mesmo estão tendo por não ter relacionamento. Comportamental, relacionamento não estão tendo, porque estão deixando isso do lado. E a questão da hospitalidade, tanto do lado pessoal como profissional, que é o que nós estamos levando, é para isso. Né? É isso. Muito bem colocado pelo Nathanael, quanto você agora reforçando. A Hospitality Brasil, ela vem para valorizar, reforçar certas tradições, né?
dentro da cultura da hospitalidade no conceito turístico, né? Como eu citei, como no comportamento, como o Neemias trouxe agora, dentro da sociedade. A gente quer e torce muito que a mudança seja tanto no âmbito empresarial, na indústria e do prestador de serviço, né? Com certeza. Porque você tem que ter a agilidade no seu negócio, mas você tem uma forma de cativar o seu cliente estando presente, né? Tendo empatia com ele, entendendo as dores dele. E isso é o objetivo nosso, né? Eu tenho uma visão, uma vivência e tive a oportunidade de em várias áreas operacionais e administrativas ao longo da minha carreira, comerciais, né? De atender, me relacionar com empresários, com pessoas simples, com famosos, com pilotos de Fórmula 1, presidentes, né, que eu já atendi, até presidentes de países, né, e observando o clássico serviço de um hotel, um clássico serviço bem feito de uma receita, né, tradicional, né, e a gente vê isso, quanto isso é conforto. Não é isso, Natanael? A gente que está tendo um contato com o bairro que você mora, fala um pouco o lado cosmopolita do bairro que você vive, né? Que você é um cara também que tem uma vivência ampla, né? Vivida pelo país, né? Sim, tive o privilégio de, a nível Brasil, trabalhar, viajar, visitar muitos estados a trabalho e tudo mais. E tem, independente das características culturais de cada região, a essência de olhar para a hospitalidade, no seu sentido mais profundo, ela é necessária em todos os lugares. Mas a gente observa o seguinte, quando você está preso a um lugar ou tem uma raiz ali, a pessoa não saiu muito, às vezes ela não se apercebe da importância disso, porque ela está na sua zona de conforto, perto de familiares e amigos. Quando você se desloca para uma região onde você não conhece ninguém e tem que se adaptar, você entende muito mais essa necessidade de quando você é bem acolhido, de você rapidamente se encontrar, ter com quem se não ficar solitário. Então, a minha experiência, né, eu já morei em 11 cidades e ao mesmo tempo viajei muito o Brasil a trabalho. E as minhas necessidades de mudança deixaram isso muito claro. Estou hoje no bairro Bom Retiro, em São Paulo, que eu quero crer que está entre os mais multiculturais de São Paulo, porque é um bairro no qual você encontra judeus, né, que já estavam ali. Aí tem uma forte presença coreana mais recente, nas últimas décadas, que é quem realmente está investindo mais, fazendo. Mas tem os chineses, os hispanos, que aí, bolivianos, peruanos, venezuelanos, né, e todos aí, colombianos, toda essa gama. Tem os armênios que estão do lado ali, indianos, gregos, sérvios. Então, russos, né? Russos tinha um grupo de russos que chegou depois da Primeira Guerra, no século passado. Então, e é um caldeirão cultural. E se você parar na rua e fica observando o movimento, você tem de todo tipo de pessoas com todo tipo de cultura, falando suas línguas. E os brasileiros? E a mistura de brasileiro? E aí o brasileiro, que é bem descolado, né, fica ali, né? Então, eu tenho olhado isso com um carinho muito grande, percebendo, e aí mais ainda, a necessidade da hospitalidade. Porque é todo mundo querendo se conectar. E a lógica é que cada um fique no seu feudo, né? Os coreanos com os coreanos, os chineses com os chineses, mas a gente tem que conectar. E quando a gente faz um mínimo esforço, né? Hoje mesmo, agora há pouco eu recebi uns amigos que estavam lá, eles vão jogar um badminton, aprenderam com os coreanos lá no Parque da Luz, que toda manhã, às 6 horas da manhã, eles estão jogando lá. E aí mandaram um vídeo que aí tinha uma galera que veio fazer excursão, turismo do interior, estudantes. Quando viram eles lá, tinha uma fila da turma lá tentando jogar badminton. E o casal, meu amigo, estava fazendo. Então, a gente não pode imaginar o impacto que isso tem de quem está ali e de repente ser acolhido, brincar um pouco. Eu queria pegar um pontinho aqui que você... só um segundo. Né? Claro. Que eu achei muito bacana, eu tive o privilégio de estar com você, junto do empreendimento, né, que tem a ver com o Hospitality Brasil. É um restaurante, né? Um antigo restaurante que tem um serviço de chopp clássico, né? De uma marca famosa de chopp aí, famosa, né? E que a proprietária
tão acolhedora, né? A equipe, ela chamou, e eu gostaria que você falasse esse momento, né? E falasse o nome dela, porque faz parte exatamente desse espírito nosso aqui, né? De trabalho, de metas, de melhoria, né? Conta essa história rápida para nós, aí por Neemias saber que ele... e todo mundo não sabe. Eu tive o privilégio, né? Tá próximo, E é engraçado, isso independe de luxo ou não luxo, porque é um estado de espírito, né? A pessoa, ela é assim. A dona Elza, querida, pouco contato, é recente, mas a gente teve poucas vezes lá, mas sempre que vem abordando, conversando, tratando com a gente... Rua Amazonas, hein, gente? Bom Retiro, hein? Choperia, muito boa. E a gente foi Comida almoçar boa. lá, e uma vez, segunda vez, e ela sempre olhando, né? Precisa, isso tá, não sei o que, tá para chegar, sempre dando uma atenção especial pra gente, ela e a equipe, né? E aí, num dado momento, ela viu com a nossa... Ela veio interagir, a gente interagindo com ela, aí ela veio na nossa mesa e falou assim, olha, vocês que são amigos... Eu gostaria que se vocês vissem qualquer coisa, ouvirem qualquer coisa que pode melhorar, que vocês venham me falar. Porque às vezes eu não enxergo alguma coisa, mas vocês me ajudam a melhorar. Então, esse encantamento que produziu na gente como cliente, né? E a liberdade da gente, isso faz a gente se sentir em casa, se sentir parte, com desejo de voltar, é um acolhimento e uma hospitalidade. E não é um restaurante em um lugar chique, é um lugar simples, mas muito acolhedor. E um cardápio, né? Cardápio, Um cardápio bem paulistano. Não, Né? bem paulistano. e ela com esse gesto de falar, olha, o que você vê de errado, me fala. É algo que muita gente que esquece no marketing, né? Sim. Que é minha área, né? Vamos dizer assim, que é o básico do marketing, sabe? Ouça seu cliente. É isso aí. Sabe? Quando o cliente fala muito bem de você, é legal ouvir elogio, Claro. mas quando esse cliente fala mal ou fala de algum problema que teve, esse é o melhor cliente do mundo, que vai resolver um problema que você pode estar empurrando com a barriga sem saber. A frase conhecida, se for falar mal, fale para mim, né? Agora, porque é a oportunidade de crescer e resolver. Sim, sem dúvida. Mas isso, a atitude aproxima. De fato, faz uma conexão diferente. Muito, muito, muito. À medida em que você vai para um lugar, seja ele qual for, isso faz diferença. E eu entendo que tem algumas frentes importantes falando de hospitalidade, que é um case que você falou, né? Sim. Porque eu estava falando, a gente lida com gente de todo tipo, às vezes com outra Culturas, língua, raças, outra cultura. Per capita, E se você não tiver esse olhar de acolher, simplesmente falar assim, nós somos assim, aqui somos assim, e se você não gostar, como assim, né? Não funciona então, mais. a gente tem que dar esse olhar. Mas E entender as gerações, respeitar as gerações. Né? Isso, Sem porque dúvida. conectar com cada uma. Mas eu queria levantar a seguinte questão. Perdão, gente. Acontece o telefone tocar de vez em quando. Podcast. Foi falha minha, gente. foi falha minha, desculpem. Tranquilo, vamos lá. O que eu entendo que a gente precisa se aperceber do ponto de vista do negócio. Quando você tem um atendimento com hospitalidade, porque não é só atendimento tem vários tipos, Sim. mas o atendimento com hospitalidade é uma outra coisa. Você melhora os resultados. Inevitavelmente. E vou lhe dizer mais assim da minha experiência, gastando menos. Sem dúvida nenhuma. Sim. Porque quando você lida com essa forma, cria uma conexão diferente. Às vezes as pessoas fazem muitas coisas, investem, não que seja errado investir, tem que investir mesmo, mas às vezes faz um grande investimento e não tem esse acolhimento, essa hospitalidade. Onde a gente volta lá pro começo. Você gasta em tecnologia e esquece do fator humano. É isso aí. Então, eu entendo que agrega muito o resultado, fidelização. A pessoa depois vai divulgar para outros, vai levar outras pessoas, do ponto de vista resultado. Estou levantando 2 temas agora aqui, porque a gente está nesse bate-papo gostoso. E o segundo aspecto que eu acho que é muito importante é o desenvolvimento humano, a transformação humana, porque isso acontece com o seu cliente, acontece com a equipe de trabalho também, quando você trabalha esse ponto. É um ponto para a gente conversar. É até um ponto que estamos falando aqui, né, da Estação da Conversa, que é o seguinte, a sociedade, ela sempre se movimentou através da hospitalidade. Por necessidades, né, por desafios, né, se observar desde dos primórdios antes de Cristo, né, os primeiros homens, né, e mulheres, famílias, eles tinham que ser, e muitas vezes iriam para um ambiente estranho, né,
E ali ele é acolhido, ou para uma água, ou para um ambiente para ele descansar. E a sociedade, o Neemias trouxe bem, e a gente aqui como Hospitarte, a gente é a favor da tecnologia, a IA está aí, faz parte da nossa vida. Estamos aqui usando a tecnologia, que é o podcast, Perfeito. o meio de comunicação, para Maravilhoso. agregar, né, no nosso portal, no nosso relacionamento, nas feiras, com os nossos clientes. Mas a gente quer realmente trazer que o touch não seja humano. O humano vai fazer a diferença. A gente observa que grandes casas, falando de hotelaria de alto padrão, onde eu tive o privilégio de passar aqui no Brasil, trabalhar várias áreas, que eles fazem diferença, né, Neemias? Sem A dúvida gente nenhuma. vê estabelecimentos com famílias de mais de 100 anos, que é o caso aqui do Grupo Fasano, que eles conseguem manter todo aquele espírito consolidado de século. E como o Copacabana Palace, você que vivenciou uma mudança de geração, ao mesmo tempo da hotelaria, fala um pouco disso, né? Principalmente aquele perfil business, né? Para hoje essa Não, cidade que acolhe todo o perfis de gerações aqui. foi legal, então, inclusive, você citar o Fasano, porque na minha história lá atrás, quando eu comecei, começamos, né, na área de editorial, com a primeira revista, uma das primeiras revistas, uma das matérias que nós fizemos, uma matéria, foi exatamente sobre o Hotel Fasano, onde entrevistamos o Rogério Fasano, né? O primeiro hotel aqui em São Paulo. Então, ali ele mostrou para nós realmente essa questão do bem receber, sabe, o que já era a ideia do restaurante, da maneira que o restaurante recebia, Fasano. exato, e estava passando, a ideia era passar essa mesma ideia para a hotelaria. Né? Inclusive a questão da recepção é diferente do que tinha na época, o que os hotéis tinham. Ele falou, não, temos que colocar de uma maneira que a pessoa já se sinta dentro do bar. hotel. Quem né? não conhece, o Hotel Fasano é um bar. Exatamente. É um bar sofisticadíssimo. Não falei, não, você parou aqui, daqui diante você não pode. Não, ao contrário. Entre. Né? Então, esse bem receber, esse sorriso nas paredes do hotel. Na verdade é isso. Então, acolhimento. O acolhimento que você recebe, diferentemente de você falar, não, pô, antigamente o pessoal olhava assim e falava, não é pra mim, esse hotel é caro, eu não vou entrar aí pra tomar um drink. Hoje não, o pessoal entrou e falou, não, eu vou entrar. É bacana, eu não estou hospedado, mas... É uma experiência, né? Exatamente, sim. Eu vou sentir isso, eu vou me dar esse direito. Então é muito legal. E, como você falou, né, a diferença, cara, quando eu falo, volto lá para trás, quando eu estava começando, quando eu lembro que aqueles monte de flats, monte de hotéis fazendo, era uma loucura, eu lembro que a gente ia à inauguração de hotéis, flats 2, 3 vezes por semana inaugurava, era uma coisa absurda. Final dos anos 90 para os anos 2000. Exato, né? Até o ano, acho que 2007 foi essa loucura assim era muita coisa, a maioria flats, né, ou condo hotéis. O que acontece? Na região, que região que era mesmo? Só para as pessoas muito saberem. Nas Jardins, na região ali Berrini, do Ibirapuera, Berrini. Itaim Bibi, né? Berrini, Itaim Bibi. Eu lembro que teve um dia, estava eu, colegas, né, da revista, nós tínhamos dois na Berrini. Um ali, onde é mesmo? Estou tentando lembrar. Sei que eram próximos, assim, menos de 200 metros um do outro. Né? Um empreendimento próximo ao outro. Exatamente, né? Inaugurando no mesmo dia. Porque tinha público, né? Tinha público. Demanda. Até muita gente ouvia falar, será que vai ter público para tudo isso? E hoje nós estamos vendo que está faltando hotel a em cidade, São Paulo. Né? Cidade que absorve tudo. Os mega eventos. Exatamente. A cidade da saúde mundial, né? Que temos uma medicina de ponta. A cultura de São Paulo está explodindo aí. O pessoal vem para poder... As arenas. A gente foi, por exemplo, no Teatro Renault, antigo Teatro Renault, não sei se ainda é o Teatro Renault, né? Renault, na Brigadeiro Luiz Antônio, gente, próximo do centro da cidade. Muita gente vem de fora de São Paulo, em caravanas mesmo, para poder assistir um musical, que ali tem muito... Musicais da Broadway, né? Exatamente. E vão ficar onde? Vão embora no mesmo dia? Não, eles vão jantar depois num restaurante. E as cantinas do Bexiga, Bela Vista. Maravilhosa. O Bexiga. Então, isso tudo, o pessoal teve que aprender a direcionar, né? Falou, gente,
que construiu os hotéis, construímos essa demanda, mas cadê o povo? Onde a gente veio buscar? Aí foram buscar através dessa cultura, dessa efervescência que é São Paulo. Né? Isso aconteceu também no Rio de Janeiro, muitos na Bahia, sabe, na mesma época aconteceu muito. E hoje não, de algum tempo, né? Nas outras cidades do Nordeste com grandes resorts. Né? Que não, é muito bom e isso, Natanael, fala um pouco Eu, né, tive o privilégio, a sorte de começar em hotéis, né, 5 estrelas, mas antes disso... Você tem uma vasta experiência nesse ambiente de hotelaria, gastronomia e turismo, né? Você precisa aportar isso aqui para a gente saber também. Grandes profissionais, né? Eu comecei numa pizzaria em São Paulo, né, indicada pela minha mãe, né, que conheceu um grande chefe de cozinha, né, na época, empresário e arquiteto, Roberto Ravioli, né? Que quase ninguém conhece. Ele é famosíssimo aí, programas de televisão e tudo, e fez e ficou muito mais famoso ainda quando ele fez a vinda do Pavarotti para cá. E ele montou uma pizzaria na época junto com as famílias Carvalho, né? Que eram os donos da Record, da Jovem Pan, e a família Mainardi e família... Esqueço o outro nome aqui. Eram famílias tradicionais que tinham uma pizzaria muito bacana, né? A Vila Madalena já tinha a sua fama e eles construíram uma pizzaria sofisticada na Vila Madalena naquele momento. Para mim foi um divisor de águas, né? Porque eu tinha 20 e poucos anos e vendo todo o conceito American Bar, né? A qualidade da massa, o molho italiano, o tomate pelate italiano, a alcachofra, né? Todos aqueles produtos que compõem a tradicional pizza italiana, para mim foi um divisor de água. E eu tive ali, a partir daquele momento, através, na minha andança com ele e chegando aos estudos de hotelaria que eu fui buscar, para me aperfeiçoar, porque eu não entendia, eu vinha da área química, né, industrial, foi um divisor de águas. Mas eu tive a sorte que naquele momento os franceses já estavam no Brasil, os franceses que também fortaleceram muito a gastronomia, né? A linha de equipamentos, a linha de produtos de alta qualidade, né? Legumes, produtos mais frescos que hoje chegam na casa da gente, os franceses eles já tinham esse olhar. Porque dentro da cultura, um grande chefe de cozinha, que me influenciou também a estudar, Laurent Suadot, ele falava muito isso. Muito enlatado. Cadê o produto fresco? Porque nós somos a terra do agro. Nós viemos de uma terra abençoada. Então isso influenciou. E aí acabei buscando a hotelaria, né? A hotelaria, tive o privilégio de entrar num hotel novo na época, que estava no ápice, né? Hotel de cadeia internacional americano, Hotel Intercontinental, que era o que tinha de mais moderno na hotelaria no país. Os melhores executivos e profissionais estavam ali dentro, né? Tenho amizade com algumas pessoas da longa data, né? Na época do Maxud, era ele e o Maxud que se rivalizavam, eram os hotéis que brigavam próximo de um hotel clássico que era o Maxud Plaza, né? Todos os hotéis ficavam próximo a ele, porque o Maxud Plaza dominou, né, a região da Paulista, né, e tirou o brio do centro da cidade, né, que reinava ali o Hilton, hotéis Braston, outros hotéis, né, Comodoro, e levou para a região da Paulista. O Maxud Plaza fez essa mudança, mas ele encontrou uma concorrência muito forte internacional, com a chegada do Sheraton, o Intercontinental, o Renaissance, que chegou em seguida, né? L'Hotel, né? L'Hotel. O Grupo Accor com tudo. Que o também... Grupo Accor, que aí foi trazendo vários modelos de hospedagem na cidade de São Paulo. Isso fez a minha carreira, começando ali como um jovem estudante, né, estagiário, uma riqueza muito grande e que eu valorizo até hoje, porque ali eu aprendi com o Roberto Ravioli, o Hotel Intercontinental, a base, junto com o professor Júlio Butlin, que foi meu professor, um dos meus professores de hotelaria, a entender a hospitalidade. Então eu tenho um pouco em mim, na essência da minha família, mas na realidade a escola foram eles, né? Eu estou há menos tempo nesse assunto específico. Eu venho de uma história de pessoas, como eu falei, né, de cuidar de gente. E eu sempre olhei assim que as metas precisam ser batidas, mas as pessoas são que vão lidar com as metas. Então a gente, quando entende isso, vai proporcionar a melhor condição para que os resultados venham e todo mundo fique bem, né? Essa lógica.
mas eu nunca tinha ouvido falar que tinha um livro sobre hospitalidade. E você veio me apresentar isso mais recentemente, né? E eu queria falar, ele está na mesa aqui, né, Feitosa? É um pequeno livro, de bolso, que quase nem é o uma- Aurélio, que que nem o tem Aurélio um tem grande tamanho. volume, né? É riquíssimo de informações históricas aqui, né? Ele foi editado pelo Senac, né? Ele traz um universo, né, nos vários aspectos, né, religioso, histórico, da hospitalidade, né, que compõe, para quem não só atua dentro do setor da hotelaria e de outros âmbitos, né, uma visão geral da hospitalidade. Né? Aí eu fiquei encantado, aí, né, de ver, é claro que ainda não li, até porque, né, era a densidade dele, mas eu olhei um pouco nos tópicos e fiquei assim, vou debruçar em umas coisas dele que são muito importantes para nós, porque a gente vive isso, mas alguém teve o cuidado de cuidar da parte histórica, filosófica, e aí conceitos, né, a parte sociológica, muito legal. Então, e é bacana que você está falando, Nathanael, que está aqui, né? Pode A falar. hospitalidade é a acolhida do estrangeiro, né? Na história e nas culturas, né? Porque a gente tem que saber lidar, um hotel internacional, ele tem por obrigação ter, né, Neemias, tem que ter o poliglota, né? A pessoa que fala várias línguas. Hoje temos a ascensão à língua, o mandarim, né? Mandarim, O chinês. devido ao crescimento econômico, né? E o tamanho que a China é. Mas o inglês, né? Que reina há muitos anos na sociedade e faz parte, né, da hotelaria, né? Tanto na Inglaterra quanto na França. E me fala, Neemias, você que viveu e que é os nossos objetivos aqui, porque a gente quer trazer aqui histórias, né? Nós estamos começando essa série nossa aqui, né? A Hospitality vai estar sempre nós aqui falando, trazendo, e vamos trazer convidados aqui dentro dessa mesa com a gente. Mas a gente, Neemias, você que viveu entre a publicidade, propaganda, eventos, o movimento do turismo e hotelaria, né? E vive, né? Vivo. Estamos juntos aqui, mas você já fazia isso aí através de outros veículos, né? Sim, sim. E movimento. Conta um pouco aí. Pouco da sua história a questão também. de chegar na hospitalidade ou nessa área foi meio por acaso, né? Porque é o seguinte, eu já desde a minha formação, desde faculdade, tudo eu estudei propaganda, publicidade e propaganda, marketing, e fui enveredando sempre por essa área, que trabalhei em agências de propaganda. Bolsa né? de valores também, né? Isso um pouquinho antes, né? Isso um pouquinho antes. Não cheguei, não cheguei a ir para uma bolsa por uma questão só na época de espaço dentro de espaço físico. Na época a bolsa ainda era Viva Voz, né? Como hoje é eletrônico, não. Era Viva Voz, era coisa de louco. Né? Mas eu trabalhava na mesa de operação, né? De overnight. Hoje acho que o pessoal nem fala mais isso, né? Esse termo, né? Mas resolvi deixar esse mercado por uma questão de saúde. Acho que saúde física e mental, porque senão eu não sei o que eu. E daí em diante eu fui trabalhar com publicidade. Caí na área de marketing, eu me apaixonei, né? Eu falei, não, é isso que eu quero da minha vida. Eu era um garoto ainda com 20 e poucos anos, né? Falei, não, é isso que eu quero fazer. Fui trabalhar em veículos, colocação. Um veículo que eu trabalhei são vários, né? Lancei um que hoje o nome, quem é mais antigo sabe o que significa, que é o Galinha Morta. Era um jornal. Galinha Morta era jornal de ofertas, né? Foi onde eu comecei. Hoje infelizmente não existe mais, era um concorrente do Primeira Mão, que também já não existe mais, por causa que passou tudo para digital, né? E daí passei por uma agência de propaganda e tal, e daí uma das coisas desse mercado me chamaram, eu fui trabalhar numa revista de construção civil, que não tinha nada a ver com hospitalidade, com hotelaria, nada, absolutamente nada. A cara de São Paulo, né? Construção civil, subir prédio. Exatamente, prédios. Eu lembro até uma feira, a primeira feira que teve uma enorme de grande construção, que era, cada máquina era maior que o pneu maior que a gente, né? Então era uma coisa, me levava a isso. E falando de construção, pegamos exatamente o bom da construção de hotéis, né? E se tornou uma pauta fixa que não tinha na revista, era mensal. Acabou a gente falando sobre
É interessante esse hotel. Eu estou tentando lembrar aqui, puxar para a memória, qual foi era um grande hotel, não lembro exatamente qual. Ah, já sei, lembro. Na Bahia, o... Como que é? O Tom, Não, aquele conjunto hoteleiro na Bahia, o Costa Sauípe. Costa do Sauípe, O exatamente. complexo lá do Grupo Exatamente. Odebrecht, lá, a BNDES. Exato. Foi né? o primeiro que a gente falou na revista. Eu lembro até a gente Revolucionou ali, revolucionou. Grandes marcas estrangeiras, né? Exatamente. Eu lembro que nisso aí, na feira que a gente estava participando, tá uma feira de... Grandes estrangeiros, né? Javier Vencena, né? O espanhol, a Rede Accor, né? Muita gente. A Rede Accor acho que tinha 2 ou 3 bandeiras. Merit, né? Americana. Exatamente. E daí em diante deu start pra gente, comecei a estudar isso. Falou, peraí, eu e mais um amigo meu que infelizmente não está mais entre nós, né? O William, um grande amigo mesmo. Falou, não, peraí, esse mercado é grande. Vamos verificar, tal. Aí a gente começou a identificar aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Nordeste, inclusive até no Amazonas, um hotel que é o Tropical. O Tropical não, mito. No Tropical não, mito, é um outro hotel grande que foi também, que construído na mesma época. O Tropical já tinha. Tropical já é década de 50, né? Exatamente. 70. Né? 70. E daí foi... E se tornou uma pauta fixa da revista e a gente falou, não, peraí, a hotelaria está engolindo o resto da revista. Vamos separar. Só que o dono da editora não queria isso. E daí em diante a gente, através de outras oportunidades, montamos outra revista, onde comecei do zero e montamos essa revista, falando exatamente sobre construção hoteleira. O engraçado é isso, construção hoteleira, só que a gente falou, a gente não pode falar só de construção, mas a gente tem que falar de tudo o que acontece no hotel. Aí. Né? Esse é o ponto. Aí uniram. Que a construção não tem um fim em si mesmo. Ela tem um porquê. É um porquê da construção. E aí é que é o ponto. O prédio em si, né, ontem, inclusive, eu estava vendo que na Coreia do Norte fizeram um prédio, um hotel, que seria o hotel mais alto, isso foi na década de 80. 80, não minto, mais antigo, não lembro exatamente. Coreia do Sul, né? Coreia do Norte. Exato. Fizeram um hotel absurdo. Só que era em forma de pirâmide, só que até hoje está vazio, nunca recebeu nenhum visitante. Pela característica do país, né? Natural. Não, também por isso, mas... Né, então, o que aconteceu? Né? Um prédio cis, não adianta, um prédio, o que você vai fazer com ele? Vamos, eu quero... a gente vai ter que encerrar aí, porque a gente tem muito que compartilhar essas informações, a gente vai continuar... no próximo podcast, continuando isso, aqui no Hospitality Brasil. Primeiro agradecer você, mas eu quero deixar aqui, fechando, né? Primeiro agradecer você, Natanael e Neemias, né? De estarmos juntos aqui nesse objetivo, né? Chamado Hospitality Brasil, que é melhorar a gestão da hotelaria, da gastronomia, do turismo, dentro do conceito ESG, dentro dos governos, dentro das cidades. Né? Feitosa, você me permite, sei que você vai encerrar, claro. Mas a gente está conceituando algumas coisas nesse primeiro, né? E acho muito importante essa visão 360, né? Que é tudo que envolve, quando você falou disso aqui, não é a construção, tudo que envolve, do início ao fim. É um assunto para a gente seguir nos próximos, né? Quando pensa em construir um hotel, um restaurante, até entregar o serviço final. Isso. Então, todo o processo e a capacitação e tudo mais, acho que é um assunto para a gente desdobrar no próximo. E também dizer assim, vocês são mais ligados ao ramo, eu estou vindo agora, mas... A minha experiência também é sempre voltada a atendimento à hospitalidade em outras em outros segmentos, e a gente já passou por experiências que eu quero dizer o seguinte: quanto às vezes um segmento que não é o teu, ele pode contribuir para melhorar o teu, quando você consegue ter esse olhar. Eu estou no segmento tal, mas tem uma iniciativa de um outro segmento que eu posso me apropriar e trazer um diferencial para cá. São assuntos, a força do turismo. Para a gente ficar de gancho para o nosso próximo. Era só isso. Não, ótimo. Obrigado. E aí, gente, é o seguinte. Eu vou ler aqui para vocês que são nosso trabalho, nosso objetivo de estarmos aqui, né? Fazendo o fortalecimento não só da marca, do trabalho da Hospitality Brasil. Né? A nossa missão é ser referência a todos no serviço da hospitalidade, né? Em todas as áreas da hospitalidade.
Visão. Nossa visão é transformar vidas, como o Natanael trouxe muito bem, o Neemias também. Empresas através de compromissos, porque o setor de turismo e hotelaria, ele precisa que o produto chegue lá até o final. Você atenda bem o cliente, né? Você entrega um produto num nível de qualidade mediante o que o cliente busca, né? E atitudes de hospitalidade, né? Que começa da hora do atendimento telefônico até o fechamento do hóspede, da cama, da cidade, etc. A hospitalidade, nos nossos valores, ela é humana, como muito bem colocado mais uma vez aqui por Natanael. Ela traz experiência e vivência. Hoje, a maior força do turismo é essas experiências. E a gente quer que as empresas mostrem isso para os seus clientes e vice-versa, e os produtos e serviços para os seus clientes. Nós buscamos isso. O acolhimento faz parte exatamente disso aqui, o acolhimento do estrangeiro, né? A empatia, o ESG e a ética, né? A gente tem uma história comum, paralela, você está somando e eu também faço parte desse movimento. Somos isso, agradecemos muito você, né? Até a próxima podcast nosso. Estamos aí, Hospitality Brasil, acompanhe nossas redes sociais no Instagram e no YouTube. Muito obrigado.